Olá, que bom estar com vocês aqui no Correio Nogueirense para o nosso Papo Reto. Semana passada eu falei para que ficar limpo, para que parar de usar droga, né? Eu vou dar continuidade nesse mesmo tema agora, olhando pelo lado da família. Eu falei pelo lado da dependência química, né, em cima de querer dar certo, de querer ser alguém produtivo, que faz as coisas com amor, que é bem sucedido, que põe Deus na vida e começa a caminhar de forma diferente, e que é muito mais louco do que usar droga. Né? Viver sóbrio, resumindo, é muito mais louco do que viver na loucura da droga, do álcool e assim por diante. Agora, a família, ela fica desorientada, totalmente perdida, às vezes até mais doente do que o próprio dependente químico. Ela não aguenta mais, sabe, ver tanta mentira, sabe, tanta destruição. A família vê o cara jogar fora a sua vida, a sua saúde, seus bens, e fica impotente, né? Além de sofrer as agressões físicas, verbais do dependente químico. Quando eu digo família, eu digo pai, mãe, esposa, filhos, ou quem quer que seja que convive com essa situação. Ele adoece uma casa inteira. Ele adoece todos aqueles que convivem, porque está vendo que ele está cada vez mais perdido e ele é o único que acredita que está tudo certo. Ele é o único que acredita que as coisas que ele faz não tem nada a ver com o que os outros falam. Né? Ele chega em casa, ele briga, ele bate, ele quebra, Aí na rua ele é bonzinho, agrada a todo mundo, fica em busca de aceitação social e acha que é bom. Inclusive eu tenho mães que chegam aqui para mim e falam: ai, meu filho é tão bonzinho. Pessoas boas não se destroem, tá? E pessoas que buscam aceitação social são muito confundidos com pessoas do bem. E não é ser do bem. Para mim, ser do bem, eu preciso ser bem, fazer bem para mim. E com consequência com aqueles que estão em minha volta. Então é uma confusão muito grande, sabe? Você vai contar para as pessoas de fora do seu convívio que isso acontece dentro da tua casa. E se ele conhece o dependente químico, ele fala: ah, não é possível, isso é a família que está aumentando as coisas, essa mãe que é neurótica, e assim por diante. Eu tenho aqui pacientes que chegam e falam: eu não preciso de internação, quem precisa de internação é meu pai, quem precisa de internação é minha mãe. Essa inversão de valores é muito comum na dependência química. E aí eu acabo tendo o mesmo comportamento que o drogado. Eu falo coisas que eu não quero falar, eu faço coisas que não quero fazer, eu começo a ser ridículo. Nada do que eu prometo que vou fazer eu consigo cumprir. Né? As mulheres falam: ah, eu vou te largar, e não larga nada. A mãe fala que vai pôr pra rua, a mãe fala que vai chamar a polícia, a mãe fala que vai internar e não faz nada. E ele passa a desacreditar, né, nessas pessoas que estão rodeando ele. Então, isso é a doença da codependência. É muito sofrimento, é muita dor, né? Eu colocar um ente querido no mundo, sabe? E ver que ele não é nada daquilo que eu sonhei, ele não é nada daquilo que eu investi para que ele se tornasse, sabe? Eu não consegui cumprir, ele não conseguiu cumprir com os acordos formados dentro de casa, dentro da família. Isso no casamento é a mesma coisa para pior, né? As mulheres casam e eles são bons galanteadores e bom de bico, com uma conversa legal. Aí na hora que passa a morar junto, a coisa desanda de tal forma que
né? A maioria dos dependentes químicos, de 20 aos seus 25 anos, eles casam para poder se ver livre da família. Eles não casam porque amam, eles não casam porque o casamento é legal. Eles casam para poder sair fora daquela pressão familiar. E aí essa coitada que não tem nada a ver com isso, que se ferra, sabe? E aí ele tenta ter filho porque acha que para ser pai não pode usar droga, não pode ser alcoólatra. E a coisa fica pior porque vem a responsabilidade do filho e ele está cada dia pior. Como eu já disse, a doença da dependência química ela é progressiva, ela tende só a ficar cada dia pior. Quanto mais eu adio a decisão do tratamento, mais complicado fica. E depois de um tratamento, eu tendo a consciência da família, a mesma coisa. Eu me tornei um doente, eu me afastei de Deus, eu me afastei dos meus princípios por causa do meu doente, tá? Eu ontem conversando com uma mãe aqui, ela falou, eu consigo compreender, Alexandre, o quanto eu protegi o meu filho, o quanto eu impedi ele de crescer. Só que foi por amor. Tudo que eu fiz pelo meu filho foi por amor. Então eu não consigo perceber que eu sou culpada. Eu consigo perceber que eu tenho que mudar. Mas não porque ele está onde está por minha culpa. Ele que escolheu. Porque é o mesmo amor que eu dei para o meu filho, que se perdeu com a droga, eu dei para minha filha e minha filha tomou um caminho diferente. Muito assertiva a fala dessa mãe. Tá? Agora, o indivíduo, quando tem a predisposição para dependência química, eu não sei lidar com ele, eu acabo sendo facilitador, ele nunca vai adquirir responsabilidade, ele vai continuar na imaturidade. E crianças num corpo de 20, 28, 30 anos, continua fazendo molecagem, continua sendo criança. E aí é onde a droga entra para poder preencher vazio. E esse vazio eu só consigo libertar dele, tá? Eu só consigo preencher esse vazio com Deus. Valeu, obrigado.